Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez estou aqui para deixar mais uma reflexão dessa palavra maravilhosa que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E hoje a nossa reflexão vai estar no livro do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13. Vou estar lendo apenas o versículo 7, vou estar resumindo esse capítulo aqui da forma que o Senhor colocar no meu coração para falar e dizer, né? E diz assim então a palavra do Senhor. Você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, na sua casa, você pode estar me acompanhando. Eu sempre falo, pessoal, se você quiser me acompanhar na leitura, porque a palavra de Deus ela é algo que nos desperta uma curiosidade, né? De continuar sabendo o que foi que aconteceu, o que será, né? Então, às vezes a pessoa quer continuar lendo, né? Quer ler o capítulo todo para ter um entendimento ainda melhor. Então, por isso que eu falo sempre eu falo, se a pessoa quiser acompanhar aí, acompanha nós aí. E a palavra do Senhor hoje diz assim, Marcos 13, no capítulo 7, vou estar lendo somente ele, e vou estar resumindo, e diz assim, e quando ouvires, de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas ainda não será o fim. É a palavra hoje, né? A reflexão de hoje, que veio nos dizer que de certa feita o Senhor, os discípulos, né? Os discípulos, eles veio a perguntar ao Senhor, porque o Senhor, certa feita, né? Disse, né, sobre o templo, que não ficaria pedra sobre pedra. E como eu disse agora, desperta, né? A palavra do nosso Deus, ela desperta em nós uma curiosidade, às vezes, de saber mais, de aprofundar mais. E assim foi com esses discípulos, né? E então o Senhor, ele assentou ali de frente para o templo e, e a Bíblia nos traz saber que chegou 3 dos discípulos, né? Perto de Jesus e quis saber mais sobre isso, que seria o sinal de quando ele fosse voltar, né, para buscar essa igreja que se prepara para morar na glória de Deus um dia. E então, os discípulos começaram a perguntar a Jesus, e Jesus começou a falar, né, que haveria os sinais que antecederia a sua vinda, que haveria guerras e rumores de guerras, né? Que haveria falsos profetas, né? Que viriam dizendo ser Cristo, que ia fazer, né, sinais, e ia enganar muitos. Mas o Senhor veio a dizer, né, para esses discípulos essas coisas, né? E aí talvez você vai parar para pensar, para refletir, e, e você vai pensar, mas guerra sempre teve guerras. Desde lá do começo de todas as coisas, sempre houve guerras. A falta de amor que o Senhor Jesus disse que haveria, sempre teve, pois desde lá do Jardim do Éden, né, começou lá na criação de tudo, quando Caim veio a matar o seu irmão Abel, já existia falta de amor, né? Ainda antes, né, posso dizer, uma reflexão aqui, pensando aqui, ainda bem antes, né, que Caim matasse Abel, já existia a falta de amor, que foi quando lá, no começo, Adão, né, quis jogar a culpa sobre o seu pecado em Eva, né, porque o Senhor, quando o Senhor desceu lá para conversar com o homem, como fazia de costume, todas as tardes, né, o Senhor, a Bíblia diz que ele descia lá no jardim para bater papo com Adão, conversar com Adão e com a Eva, né. O Senhor, quando eles pecaram, o Senhor desceu como de costume, e quando ele chamou Adão, Adão já veio jogando a culpa do teu pecado, a culpa da sua desobediência em cima de Eva. Então significa que ali já teria falta de amor, porque quem ama não condena ninguém.
Quem ama o próximo não condena o próximo. Quem ama o companheiro, a companheira, né, não joga a culpa do seu erro em cima dessa pessoa. Então, eu acredito que, na minha forma de pensar, desde lá, então, ali começou o esfriamento de amor, e assim veio degradando cada dia mais, e como chegou no ponto que estamos hoje, né? Que a gente vê tantas coisas aí, né? É pai que mata filho, é filho que mata pai, e as coisas, cada dia que passa, parece que vão se complicando mais, né? As coisas vão se agravando mais, mas é isso que o Senhor quis dizer. O Senhor disse que haveria esfriamento de amor, de muitos se esfriariam, o amor de muitos se esfriariam. O Senhor estava querendo dizer que aumentaria, né, esse grau de falta de amor. O Senhor também disse que haveria falsos profetas desde de muitos anos atrás, né, desde lá antes de Cristo, vamos dizer, já também existiam falsos profetas, né? E guerras, sempre teve guerras, né? Sempre teve guerras. Então, mas o Senhor disse que haveria guerras e rumores de guerra, ou seja, o Senhor estava dizendo aos discípulos que haveria com mais frequência, né? E haveria terremotos, maremotos, e então com frequências iria aumentar, né? Com degradamente, né? Esses sinais. Então, imagina só, se você conseguir acompanhar o meu raciocínio, pensa para você ver. Quantas vezes você liga um jornal e você vê que aconteceu um terremoto num canto, aí daqui a pouco aconteceu um terremoto no outro e matou tantas pessoas, ele matou tantas mil pessoas, né? Isso vem acontecendo já com frequência, e muitas das vezes não percebemos, né, que com os acontecimentos das coisas o cumprimento, o cumprimento dessa palavra do Senhor. Aqui está tudo dentro dessa Bíblia, né? O Senhor deixou um manual bem claro para nós, que é a palavra do Senhor. Tudo está aqui. Tudo que está acontecendo à nossa volta, né? Está aqui. Você vê tantos aviões, né? Cai, morre tantas mil pessoas. Essa guerra, né? Que está aí até hoje, né? Esses países aí de fora guerreando e matando um ao outro, e explode hospitais, estoura escolas, né? Crianças morrendo sem culpa de nada, sem ter maldade de nada. E é isso que a palavra do Senhor, ela vem nos alertar que aconteceria, e muitas das vezes a gente fica até indignado com esses acontecimentos, e não pensamos, não percebemos que isso é o cumprimento daquilo que Jesus disse aos discípulos que aconteceria, né? Que antecederia a sua vinda, e deu para os discípulos esse sinal para que não fôssemos pegos desapercebidos, né? Então, e hoje essas coisas vêm acontecendo, e muitas das vezes nós não paramos para refletir, para analisar que as escrituras do Senhor se cumprindo, né? Guerras, igual a gente vê passar nos jornais, mãe que abandona a filha, filhos recém-nascidos, né? Nossa, é uma coisa terrível, mas é preciso que aconteça. Foi o que o nosso Senhor disse nesse texto a qual eu acabei de ler com você. Foi o que o Senhor disse que precisa acontecer, para que cumpra essa palavra, porque o Senhor disse que ele não é filho do homem. Certa feita Deus disse, né, que ele não é filho do homem para que minta. Também ele não é filho do homem para que se arrependa do que faz, do que fala, do que decreta, né? Então, se o Senhor ele decretou uma bênção na tua vida, amém. Se o Senhor decretou na tua vida uma restauração, ele não vai se arrepender, né? Disso que ele te prometeu, que ele fez, né? Essa promessa que ele fez na tua vida. E esse é o nosso Deus. Ele não muda, ele não vai mudar, e ele vai ser sempre o mesmo Deus. Embora, corrigindo aqui, né? Um dia ele vai deixar de ser nosso advogado, né? Isso aí tá bem claro na Bíblia. Um dia ainda ele está nos
perdoando, né, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, né, os nossos deslizes, mas haverá um dia que ele vai vir para nos julgar, né, e vamos ser condenados pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, né? É o que a palavra do Senhor nos traz, nos ensina, né? Que cada um vai dar conta do seu, da vida que você levou, do pecado que você cometeu e continuou cometendo às vezes. Isso aí a gente vai prestar contas, né? A terra vai devolver os mortos que nela existem, tá? Aqui na Bíblia, né? A água vai ter que devolver também os mortos, o fogo vai ter que devolver vida de novo, aquelas vidas que foram tiradas por tal circunstâncias para prestar conta a Deus. Não haverá ninguém que vai escapar desse juízo final, que é o do Senhor Jesus, que é a volta do Senhor que eu estou ministrando a você aqui nessa noite. Então, voltando aqui para resumir a palavra, os discípulos eles criaram uma curiosidade de saber mais, né, sobre os sinais que antecederia essa vinda do Senhor Jesus. E da mesma forma, nós, né, precisamos estar atento a todas essas coisas, porque cada dia que se passa, você vê se cumprindo ainda mais, né? Você vê a Bíblia que foi escrita por homens e por mulheres que nem existe mais, né? De muitos e muitos anos atrás, coisas que foram escritas muitos anos atrás, né? Lá bem no passado mesmo, há milhares de anos atrás, está acontecendo hoje, né? Então é uma certeza que temos que realmente é o cumprimento da Bíblia, é o cumprimento das Escrituras Santas que o Senhor nos deixou, para que servisse de exemplo posso dizer, de manual, para que possamos não nos perder, né, em meio às falsas profecias, os falsos profetas, e não nos enganar quando surgir aí, né, o falso Cristo, aquele que vai vir em nome de Jesus, que vai falar que é Ele, que vai falar que é Deus e pá. Então isso não vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar e buscar a igreja dele, não. Isso vai acontecer com a igreja aqui na terra. Isso vai acontecer com esse povo que está buscando essa morada celestial com Deus, ainda quando esse povo ainda estiver aqui, porque a Bíblia diz, que o Senhor diz, que ele enganaria muitos, né? E então ele não vai vir para enganar aqueles que estão lá no mundo lá fora, não, porque aqueles lá, enquanto eles estão nesse mundo em fora, eles estão já perdidos, né? Ainda tem uma chance, sim, de pular para o lado de cá e ser salvos, né, em Cristo Jesus? Sim, tem. Mas enquanto estão no mundo, está perdido. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E se a pessoa está no mundo, ela serve o maligno. Se ela serve o maligno e Jesus voltar, ela vai ser condenada. Então, se ela já está lá, esse anticristo, esse falso profeta, eles não vão vir para enganar aqueles que estão lá fora já. Eles vão vir para enganar aqueles que estão dentro das igrejas, aqueles que estão todos os dias adorando, buscando, né, louvando, pregando. É esses que esse falso profeta que o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos vai vir para enganar, vai vir para enganar a igreja do Senhor. Então vamos colocar atenção nas coisas que acontecem à nossa volta. Vamos dar mais ouvido, né, a voz do Senhor, que o Senhor disse que iria acontecer. E se está acontecendo, é sinal que está perto. A volta do Senhor Jesus Cristo está aí, está chegando. Então vamos redobrar nossa atenção para pecarmos menos, vamos adorar mais, vamos buscar o Senhor mais, vamos manter a nossa mente o máximo ocupada com as coisas do nosso Deus, para que o diabo não venha colocar coisas na nossa cabeça, né? Que é para que o diabo não venha nos influenciar com esse mundo aí fora, que é o que tem acontecido com muitos crentes, né? Hoje em dia, as coisas já inverteram, não é? Não é mais o mundo, o crente que está atraindo o mundo, né? É o mundo que está atraindo crentes.
Hoje em dia, o crente não está indo lá fora buscar o desviado, buscar o mundo cá para dentro da igreja para ser salvo, não. É o mundo que está desviando os crentes, que está puxando o crente para fora. Ainda assim, acredito que deve acontecer, porque precisa de acontecer, concretizar o que diz aqui, que esfriaria sim o amor de muitos. Então, muitos que estão lá dentro da igreja vai se esfriar, vai cair, vai vir para o lado de fora, precisa acontecer. Precisa acontecer. E é como diz a palavra do Senhor, né? Que o Senhor Jesus Cristo disse certa feita que muitos são os que vão se perder. Muitos são os que não vão conseguir entrar pelas portas da salvação. Muitos são aqueles que estão aí hoje buscando, que estão tentando alcançar essa abençoada salvação que foi nos concedida pela morte na cruz, que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, por você. Muitos não vão conseguir passar pelas portas da salvação, não. Justamente porque hoje o cristão ele tem uma facilidade tão grande de adotar coisas do mundo, né? Hoje em dia está muito mais fácil você aceitar as coisas lá de fora do que você se privar das coisas do mundo. Só que o Senhor Jesus Cristo disse que não tem como servir dois senhores. Se você está servindo a Deus, está servindo a Deus. Se está servindo Satanás, você está servindo a Satanás. Não tem como você agradar a Satanás e agradar a Deus ao mesmo tempo, porque se você agradar um, está desagradando o outro. E é melhor desagradar Satanás e agradar o nosso Deus, porque o nosso Deus ele tem o poder de nos salvar. Agora Satanás, a única coisa que ele tem para nós é o inferno, é sofrimento, ranger de dentes, é dor. Desperta, igreja. Desperta você que me ouve agora, você que está me assistindo, porque breve, muito breve, o Senhor voltará para nos buscar, para resgatar essa igreja que sofre tanto, né? Que está aí se privando desse mundo, está se privando de coisas que aos nossos olhos carnais, aos nossos olhos humanos são bons, mas é coisas que levam à morte, levam à perdição. Embora aos nossos olhos são bons, mas é coisa passageira, é coisa que não vai durar para sempre. Eu quero convidar você a exercer a sua fé comigo e orar comigo. Se você quer colocar um copo de água perto do seu aparelho aí, coloque. Se você quer pegar fotografia de alguém, da sua família ou de pessoas que você tem um apreço, né? E quer interceder por ela, quer orar por ela, corre lá e pegue. Exerça a sua fé comigo. Vamos falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e ore comigo. Amado Deus, eleva aqui a minha voz, ó Deus, para clamar ao Senhor juntamente, ó Deus, com essa pessoa que clama comigo nesse momento, Pai. Para pedir ao Senhor, Jesus, que vai de conta essa pessoa nesse momento, Deus, que está exercendo a sua fé, Jesus, que está orando comigo nesse momento. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor não está com os seus braços encolhidos para que não possa agir, e nem os seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir. Então acredito sim, ó Deus, e creio que o Senhor está ouvindo a pessoa que está comigo, orando nesse momento, exercendo a tua fé comigo, Pai. Se essa pessoa, Jesus, está orando comigo, é porque ela acredita, é porque ela crê no Senhor. E o Senhor disse que tudo é possível àquele que crê. Então, ó Deus, se essa pessoa está buscando uma libertação para alguém, ó Deus, é possível, porque o Senhor pode tudo. Se essa pessoa está buscando uma bênção, ó Deus, se o Senhor assim achar que é bem para essa pessoa, Deus, o Senhor tem poder de assim concretizar. Louva o Senhor, Deus, porque o Senhor é santo. E rogo a Ti, ó Deus, que abençoe a
cada um, ó Pai, a cada pessoa, Jesus, que está me escutando, Deus, está me vendo nesse momento. Abraça essa pessoa, Deus, com as tuas mãos acolhedoras, ó Deus, e assim os abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça do Senhor te abranja, você e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Aqui me despeço com uma boa noite e com a paz do Senhor Jesus. Amém.